eu estou criando esse banco aqui, né, CRUD 2014, e dentro do banco eu estou criando essa tabela aqui, ó, tabela de usuário, onde eu estou deixando lá o ID, nome do usuário, senha, nome e e-mail. O que eu vou fazer? Baseado nesse cara, eu vou criar uma aplicação web usando o ASP MVC e fazendo acesso ao banco de dados com o Entity Framework. Então, o banco a gente já tem. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Espera só um minutinho já. Rapidinho. É só porque, por causa da gravação aqui, para não interromper. Ó, o banco a gente já tem, está aqui, com a tabela usuário. Então, eu vou fazer, inclusive, o script do banco vai com vocês junto com o trabalho que eu vou passar. Mas, só para vocês saberem, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou pegar o Visual Studio e vou criar um projeto que vai acessar esse banco, inserir, alterar, excluir e consultar. Beleza? Então vamos lá, ó. File, New. Eita. Project. Eu vou lá pegar o ASP MVC4, né? Vou chamar o projeto de acesso dados. Já está. Deixa eu ver se eu acesso o banco, está aqui. Vou selecionar a pasta. Vou dar um OK. Vou escolher um Basic, que ele já vai trazer para mim um modelo de pastas do Visual Studio, tudo prontinho, né? Só para me facilitar a vida. Vou dar um OK. Beleza, ele vai gerar o projeto lá para mim. Obviamente, de cara, esse projeto vai dar erro, né? Porque eu não tenho controle home, né? Lembrando daquela aula de rotas que a gente teve, né? Então ele já vai buscar lá a rota home e o view do home. Então, só para não dar pau de cara, eu vou clicar com o botão direito em controle, add controller, e eu vou criar o controle home, né? Um empty, beleza. Vou dar um add e a partir desse result view aqui, ó, eu já clico nele, vou dar um add view, ele já criou a index lá para mim, beleza. Só para o projeto não dar pau, beleza? Então se eu dar um play agora, aparece uma tela escrito index. Morreu Maria. Agora, o que eu vou fazer? Na pasta models, eu vou clicar com o botão direito, add, tá vendo aqui, ó, ado.net entity data model. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, ele vai me sugerir um nome, eu vou deixar escrito assim, modelo, que eu vou saber que esse cara vai ser o modelo do meu banco de dados. Ok? Vou dar um OK. Aí ele vai perguntar para mim, você quer criar um modelo vazio para, a partir desse modelo, você gerar o banco de dados? Ou você quer pegar de um banco de dados que já existe e gerar um modelo baseado naquele banco? Então, como eu já criei o script do banco e já rodei o banco, eu vou gerar a partir do banco de dados. Então lá, generate from database, vou dar um next. Aqui, olha, eu já tenho uma conexão, mas não é a conexão para o meu banco de dados. Então, eu vou clicar aqui em New Connection. Vou ver aqui o nome do meu servidor. Ele demora assim porque ele vai procurar, né? Inclusive, não está respondendo, só de sacanagem. Vamos ver se não vai dar pau neste momento. Olha lá, ele achou o meu computador, marquei lá. Vou marcar aqui o usuário meu, SA e a minha senha.
E aqui eu vou selecionar um banco dos vários bancos que tem nesse servidor aqui. Então, eu já vou pegar aqui, ó, o nome do banco que eu criei e já vou colar aqui direto. Posso dar um test connection só para ter certeza que a conexão está funcionando. Vou dar um OK. OK. Beleza, criei a conexão. Aqui, ele está perguntando se eu quero adicionar essa string de conexão ao arquivo webconfig. Isso é legal porque quando você está em desenvolvimento, seu webconfig está de um jeito, quando você vai para a produção, o webconfig vai estar com outra string de conexão. Então eu marco lá yes para ele adicionar a string de conexão para o meu banco de desenvolvimento no webconfig, e ele sempre vai pegar de lá. E quando eu for pegar essa mesma aplicação e passar para um ambiente ou de homologação ou de produção, eu aproveito o webconfig desses lugares. Então eu não tenho que ficar toda hora trocando string de conexão. Beleza? Então, ó, marquei lá o yes, vou dar um próximo. Ele já vai listar para mim tudo que tem, ó. E aqui, ó, ele já está enxergando a tabela usuário, que é a tabela que eu criei lá. Vou marcar aqui a estrutura e vou dar um finish. O que acontece? Ele vai criar aqui para mim um arquivo, né, EDMX, que é de Entity Data Model. Então esse arquivo, ele está fazendo o mapeamento objeto relacional do banco. Beleza? E o meu modelo está aqui, ó. Ah, professor, e se eu pegar e tiver que criar uma tabela nova no meu banco, se eu tiver que criar um campo novo dentro de uma tabela? Botão direito, Update Model from Database. Ele já conserta aqui para mim o meu modelo e já conserta a aplicação inteira. Então, beleza? Aí, feito isso, você já clica com o botão direito aqui no projeto e dá um rebuild para ele reconhecer o teu modelo e pode fechar o modelo que você por hora não vai precisar dele. Beleza? Feito isso, eu vou aqui no controle e vou criar um controle para mim baseado naquela tabela de usuário. Então, baseado no meu modelo que tem uma entidade usuário, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, botão direito no controle, add controle. Ok? Então, aí o meu controle vai ser lá, o usuário. O que eu vou fazer da entidade usuário que está dentro do model. Beleza, vou marcar aqui, ó, MVC controle com read, write, actions e views. Beleza, eu marquei, ele está pedindo qual é o modelo. O modelo é o meu usuário lá, ó. E qual é o contexto? O contexto é esse CRUD 2014 Entity. Beleza? Então, marquei. Aqui eu indico qual seria, entre aspas, a classe de entidade da qual eu quero gerar aquele controle. E aqui seria o meu model, que é o EDMX lá, o meu arquivo EDMX, que é o do Entity Data Model. Beleza, fiz isso, vou dar um add. Ele vai gerar aqui para mim. Vejam que ele gerou já, inclusive aqui, ó, ele gerou o controle, que é o usuário controle, e já gerou para mim, dentro de view, o diretório usuário com as ações de create, delete, details, edit e index. Então agora, a partir de agora, se eu der um play na aplicação, o que vai acontecer? Ela começa no home, obviamente, que é o que eu não fiz nada, só vai aparecer o index ali. Mas se eu for aqui, olha, e apontar lá para o usuário, ele já mostra lá para mim o usuário. Esse usuário já tinha no banco. Mas olha lá, ó, já está tudo funcionando. Então, por exemplo, ó, create user, eu posso colocar aqui, ó, teste
a senha teste, o nome teste e o e-mail teste. Create. Beleza, ele já criou e já está lá para mim. Na tabela eu posso editar, sei lá, teste 1, salvar. Olha lá, já apareceu o teste 1. Eu posso mostrar detalhes e eu posso apagar. Ele já faz. Então o CRUD já fica todo pronto para mim. Obviamente que eu teria alguns passos antes de fazer isso aqui, né? Aqui a gente só está mostrando o CRUD. Por exemplo, eu poderia, antes de passar o banco para a aplicação, mandar ele gerar os controles, eu poderia editar o template da minha aplicação para ele já gerar isso tudo no formato que a minha aplicação vai ter, de acordo com as telas que a minha aplicação vai ter, enfim. Eu poderia, nos modelos, conforme aquele trabalho que foi apresentado, eu já deixar esses caras aqui, ó, do modelo, tudo em português. Então, lá, o Create New, esse Create já seria um salvar ou um criar, já poderia deixar tudo isso em português para quando ele gerasse para mim, eu tivesse menos trabalho de customização, beleza? Mas, enfim, como vocês já fizeram um trabalho sobre essas classes, tá tranquilo. O que eu vou querer de trabalho de vocês? Olha só, eu vou querer algumas mudanças. Por exemplo, tá vendo que o nome de cada campo é um nome conforme eu defini lá no banco de dados. Aqui, ó. NN usuário. Então eu quero que vocês alterem no modelo para que ele pegue ele crie uma label direitinho com o nome do usuário, ao invés de ser NN usuário. Beleza? Aqui eu quero que vocês deixem lá nome completo. Eu quero que vocês alterem esse cara para que eu não consiga ver a senha do usuário. Beleza? Eu quero que todos os títulos, né, todos os botões, todos os links estejam em português. E eu quero que o diretório, o controle Home, ele tenha um menu direitinho de navegação para a página do usuário. Então, essas coisas todas eu quero para o trabalho que vocês vão entregar na próxima semana, para que dê tempo da gente ter mais uma aula e a prova. Beleza? Então, eu fiz questão de falar enquanto estava gravando o vídeo aula, porque quando eu postar no YouTube, quem não anotou, ou seja, todo mundo, né, já vai ter no final da videoaula o que é para fazer e para entregar de trabalho. Beleza? Tipo, como vocês podem ver, bem fácil o trabalho, né? E também bem fácil fazer o CRUD aí com o Entity Framework. Beleza? Alguma dúvida? Não? Então eu vou parar a aula e vou deixar